caso da mula, gente, a gente tem uma curiosidade, assim, porque é um cruzamento, né, como a gente já falou no início, é um híbrido, né, do cruzamento ali do asinino com o equídeo. E no caso da mula, a mula, ela não gesta. Ela é estéril, ela não vai ter um descendente dela. Tá. Então, como ela é um híbrido, é o cruzamento de duas espécies, a égua, ela possui 64 cromossomos e o asinino, o jumento, produz 62. Quando tem esse cruzamento, os muares eles saem com 63 cromossomos. Fica ímpar. Aí, como esse cromossomo é ímpar, ele acaba não tendo a possibilidade de gerar um descendente. Entendi. Mas elas têm a capacidade, sim, de gestação. Entendi. Tá? Então, elas são ótimas barrigas de aluguel. Pega o embrião de outros, ou do asinino ou do equino, Tá. e coloca na mula para ela gestar. Começou o dia, qual que é a rotina de vocês aqui? Bom, a nossa rotina ela começa às 7 da manhã. Então, como aqui nós temos uma quantidade muito grande de animais, nós temos uma divisão do serviço, Tá. né? Eu tenho os meninos que limpam as cocheiras, tenho o pessoal que passa o trato, né? O que é o passar o trato? O trato é a alimentação dos animais, ok, tá. né? E, Geidson, como que é, no caso, a alimentação desses animais? Tanto os asininos, os moares, no caso dos equídeos, eles comem basicamente a mesma coisa? Isso, o fornecimento de alimentação é basicamente o mesmo. Então é o feno, sal mineral e a ração. Tá. Então uma fonte de volumoso, uma fonte de minerais e uma fonte de energia e proteína. E independente, por exemplo, de onde ele é ambientado. Por exemplo, aqui vocês têm os animais mais nas baias, por exemplo. E aí o animal que vive mais solto precisa dessa diferença também ou não? Os animais que estão estabulados, eles vão precisar do fornecimento de volumoso, na maioria das vezes vai ser o feno mesmo. Tá. Os animais a pasto, o volumoso ele acaba pegando na pastagem, então é a grama, o capim ali. Então a gente tem essa substituição do feno pela pastagem. Cada animal vai necessitar de uma quantidade individual de alimentação. Entendi. E aí isso a gente faz individualmente. Então olha cada animal e vê o que cada um necessita e faz a dieta dele específico. E no caso, assim, uma curiosidade que as pessoas às vezes falam, né? Ah, o jumento é muito teimoso, né? Até as pessoas têm mania no nosso ditado popular de chamar a pessoa, né, de jumento quando ela é muito teimosa. O jumento é realmente teimoso, pô? Não, o jumento, no meu modo de vista, assim, de visão, ele não é teimoso. O jumento ele tem mais percepção do perigo do que o equídeo. Entendi. Entendeu? Ele é mais cauteloso. Ele é então. mais cauteloso. Aí, por isso que as pessoas geralmente falam que ele é teimoso. Entendi. Né? Ele tem um gênio mais forte, um temperamento mais forte, né? Pela rusticidez dele, né? Tá. Mas não que ele seja um animal teimoso. Entendi. Né? Ele percebe mais o perigo em volta dele do que o equídeo. A gente gosta de dizer que o burro não esquece. Sim. O muar, o asinino, ele não esquece da experiência dele. E ele é muito cauteloso, por exemplo. Dificilmente o muar pisa num buraco. Ele não pisa em buraco, ele não se joga, ele é um animal muito cioso. E ele tem que ter a confiança em você de que ele não vai se machucar. Então, o muar tem essa característica também. Diferente do equino, o equino ele domina o harém. Então o cavalo, o garanhão, ele tem a dominância em cima das éguas. No jumento a dominância é territorial. Então ele tem o terreno dele, o território dele, as jumentas que entram naquele território que pertencem a ele. Se ela sair, ela já não pertence mais. Que é naturalmente, né, uma característica do asinino é que quem procura o macho é a fêmea. Então os asininos que são soltos,
Quando a jumenta entra no cio, é ela quem procura o macho. Esses animais são propensos a alguma doença assim característica? Sim, então são animais que eles têm uma predisposição a ganho de peso excessivo, são animais que têm grande problema com o casco. Eles têm uma doença que é comum nos equídeos, é a laminite. E essa doença metabólica, ela leva à formação dessa laminite. O que é essa laminite? A laminite é uma inflamação dos cascos, das lâminas dos cascos. Entendi. Tá? É essencial mesmo é sempre você estar escovando os animais. O animal ele gosta muito de se coçar, de rolar na grama, né? E quando eles estão na baia, eles fazem isso dentro da baia também. Mas a gente procura sempre estar escovando. Tem estudo que diz que quando você está escovando o animal, você tira o estresse dele. Ah, entendi. É como se fosse um carinho ali para o animal. Isso. É sempre bom tá limpando para manter o pelo em ordem, bonito, liso. Então é diário, normalmente. E o animal gosta? Gosta, é um carinho, né? É um gostoso, é bom demais. Quanto tempo você trabalha aqui no CMG? Faz 3 anos já que eu estou aqui na lida, todo dia com ele. E o teu trabalho diariamente com eles é qual? É o treinamento, cabresteamento, alisar, desde o trato até a parte de cabresteamento. Ele não sabe o que é isso, é diferente para ele, né? Entendi. Então ele tem que, desde novinho a gente vai pegando para ele acostumando a ficar no cabresto, a se comportar. E desde que idade vocês começam a fazer isso? Desde bem recém-nascido? Desde 5 meses em diante a gente já começa a pegar. A gente tem, tipo assim, particularidade dos asininos, então os filhotes, os jumentinhos, eles são muito mais sensíveis do que os equinos e os muares. Então são animais que não podem tomar chuva, eles têm uma facilidade muito grande de ter pneumonia. Então é um cuidado bem intensivo em cima desses filhotes. O andar da mula é mais suave do que da égua. É isso mesmo? É isso mesmo. Ela é um animal, na regra, um pouco menor, os movimentos mais harmônicos, que transfere isso para o cavaleiro. Então é uma caminhada mais prazerosa. É isso que faz a diferença. Então. A gente encaixa melhor no lombo de uma mula do que às vezes num cavalo. Então a cavalgada, principalmente uma cavalgada de longa duração, 3, 4 dias, diga-se de passagem, hoje está em moda fazer cavalgadas de 4, 5, 10 dias. Tem um juiz que é meu amigo, fez uma cavalgada de 15 dias. Nossa. Tem que ser no muar, ou mais, 2 muares, não é? Então é bastante diferente. Entendi. Desses animais difere ou é igual para todos? Sim, a gente tem algumas diferenças, tá? Principalmente em ciclicidade. As éguas, elas sofrem uma interação do fotoperíodo. Então elas vão entrar no cio nos dias longos. Então quando a gente tem maior intensidade de luz, elas vão entrar no cio. Agora no inverno, que a gente tem os dias mais curtos, elas param de ciclar. Entendi. Tá? A jumenta já não sofre isso. A jumenta ela tem uma interferência alimentar. Então, se tem alimento, ela está entrando no cio naturalmente. Certo. Se não tem alimento, ela para de ciclar. Então, elas ciclam o ano todo desde que tenham uma alimentação correta. E qual que é o intervalo? Entra em cio a cada quanto tempo? Naturalmente, o ciclo seria de 21 dias. Então, ela vai entrar no cio, vai ter a ovulação, fica durante o período indigestro e com 21 dias ela volta. Com o auxílio da reprodução, das medicações, a gente consegue encurtar esse período. E aí, em torno de 10 a 15 dias, um intervalo de uma
inseminação. Nossa, é bem frequente, assim, acaba sendo bem parecido às vezes com o período do humano, na verdade, né? Que é ali 21 ou 28 dias, Isso, depende aí da mulher. Muito bem. E aí a questão da gestação, o tempo de gestação. É diferente também. É diferente também? Tá? A gente tem uma outra característica muito legal dos asininos, que é a taxa de ovulação múltiplas. Então, aqui a gente trabalha muito com transferência de embriões. Então, a taxa de recuperação embrionária múltipla em asininos é bem maior do que em equinos. Então, a gente já chegou a coletar 4 embriões de uma única jumenta e um único lavado. Então, um único lavado veio 4 embriõezinhos. E no tempo de gestação, as jumentas é em média 365 dias. É a gestação delas, enquanto os equinos é em média de 345. Então é um intervalo mais curto. É quase um ano aí de gestação. Isso, e tudo mais. E aí quando esse filhote, aqui no caso de vocês, quando esse filhote nasce, vocês deixam esse animal com a mãe ou vocês já fazem a retirada? Não, deixa o animal com a mãe, isso, até os 6 meses. Ah, aí até com os 6 meses a gente vai fazer a desmama. É um trabalho árduo, né? É um trabalho que precisa de pessoas que estejam conectadas com os animais, principalmente. Sim. Pessoas responsáveis, né? Porque nós estamos aqui para cuidar de animais, cuidar de vidas, né? E sem equipe, nada funciona. É o pessoal que trata, é o pessoal que limpa as baias, né? Esse é o pessoal importante dentro do Aras. Não inventaram uma máquina ainda, né? Graças a Deus não, né? Para limpar a baia, para abrir porteira, lavar o coxo, né? Observar se o animal está doente ou não, correr lá, avisar o Geidson, a Luana, né? Ô, Agu, puxa a Califórnia ali fora para mim, por favor. Pode puxar. Tá, por favor. Essa aqui é a Júlia. Aquela ali é o Estevão. Aqui, ó, você vai segurar assim, Gi. Os dois, ó, você tá vendo, ó, quando você puxa, os dois vêm juntos, isso, ó. Tá. Aí você solta. Ó, vamos a passo, Gi. A passo. E o animal se identifica também com quem monta ele, né, doutor? Demais. Voz, jeito. Ele se identifica perfeitamente, Gi. O nosso empenho maior aqui é sobre a docilidade, né? Nós temos animais aqui que são de uma índole espetacular. Que legal. O asinino ele tem uma característica de ser bem mais dócil do que o equino. Então são animais que, quando soltos no piquete, a gente entra no piquete, eles vêm até a gente, deixa a gente mexer com mais facilidade. Entendi. Do que o equino e o muar. Uma outra característica do muar, burros e mulas, é que são animais resistentes. Por exemplo, no calor do Mato Grosso, cavalo não aguenta sair a pasto, campear, olhar o gado, é muito quente. Sim. Então as fazendas todas que têm, às vezes, milhares de cabeças de gado, usam muares. Entendi. Porque o muar, ele é resistente. Ele bebe menos água, ele come menos e ele é naturalmente mais forte, rústico, resistente do que o cavalo. E na questão assim do dia a dia, por exemplo, os animais convivem com vocês todos os dias, né? Diariamente, vocês estão acostumados ao manejo de cada um deles. Vocês reconhecem assim que eles têm uma proximidade com vocês? Por exemplo, de conhecer, por exemplo, já sabe que é você, diferente se eu chegar no animal, por exemplo, ele já tem esse reconhecimento? Sim, tem esse... O animal, ele percebe a pessoa que lida com ele todos os dias, né? Ele sente, ele vê, né? O animal, ele pega um carinho, né? Assim como nós também pegamos um carinho por eles, né? Animal. Não tem como você lidar com eles todos os dias sem amar, né? Com certeza, também acho que E eles não. também, eles percebem, eles sabem a hora que você vai
que você vai pegar, eles sabem a hora que você vai pôr a ração, Entendi. sabe a hora que você vai pôr o feno, Aham. né? Cria um vínculo, né? Então, o nosso programa vai ficando por aqui. Agradeço a tua presença. Acompanhe os nossos outros conteúdos no YouTube. Aguardo vocês no próximo programa. Até lá!